Olá a todas e todos, sejam bem-vindos ao seminário A Inquisição Portuguesa 200 anos depois. Esse é um evento online que vai ser distribuído durante todo o ano de 2021, em comemoração ao bicentenário de extinção da Inquisição Portuguesa. Serão cerca de 60 apresentações distribuídas por todo o ano nos seguintes módulos: a Inquisição Portuguesa, História e Documentação, que é essa sessão da qual nós apresentamos agora, que será exibida em abril de 2021, Direitos e Práticas Judiciárias Inquisitoriais, a ser exibido em junho de 2021, Perseguidos, Réus e Delitos, exibido em agosto, Comunicação e Finanças do Santo Ofício, em outubro, e, por fim, Representações da Inquisição e Censura, a ser exibido em dezembro, no final do ano. Esse evento é organizado pelos professores Ângelo de Assis, Bruno Feitler, Suzana Mateus, Ronaldo Vanfas, Daniela Calainho e eu, Ilan de Matos. Espero que o seminário seja enriquecedor a todos e que contribua para um grande balanço das interpretações sobre a Inquisição Portuguesa. Bom seminário a todos e todas. Passo, então, ao professor Bruno Feitler para fazer a apresentação e coordenar a conferência de abertura. Por favor, Bruno. Obrigado, Ilan. Queria também dar bom dia a todas e a todos. Agradecer a presença de vocês aqui, para agradecer aqueles que estão assistindo essa apresentação, né? E, sobretudo, agradecer a presença, o aceite do professor José Pedro Paiva para fazer essa conferência inaugural da sessão de hoje, né? Mas também é a sessão de abertura do evento. Coube a mim fazer essa apresentação com muito gosto, do professor José Pedro Paiva, que conheço já há bastante tempo. Evidentemente, é claro que quase que dispensa apresentações do professor José Pedro Paiva para aqueles que trabalham sobre a Inquisição, que trabalham sobre a história religiosa de Portugal, mas cabe aqui fazer, não é, as devidas apresentações. Não é? O professor José Pedro Paiva é professor catedrático da Universidade, da Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Ele é o atual coordenador científico do Centro de História da Sociedade e da Cultura da mesma Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Foi diretor da Faculdade de Letras da Universidade, foi diretor também do Arquivo da Universidade até 2019, né? Fez um trabalho muito importante nessas instituições. O professor José Pedro Paiva é imenso conhecedor da história moderna, né? E, particularmente, é o maior especialista da história das instituições religiosas do mundo português. Né? E por isso que é importante, né, que ele esteja aqui hoje abrindo esse evento conosco. Ele coordenou uma importante história das misericórdias, coordenou uma importante história da Diocese de Viseu, mas acho que é mais importante chamar aqui a atenção a publicações que têm a ver com a temática do nosso evento. Não é? O professor José Pedro Paiva publicou aqui, em desdobramento do doutorado defendido na Universidade de Coimbra, Bruxaria e Superstição num País Sem Caças Bruxas, Portugal 1600-1774, né? E depois Os Bispos de Portugal e do Império, 1495-1777, né? Em seguida, em 2011, Baluarte da Fé e da Disciplina, o enlace entre a Inquisição e os bispos em Portugal, 1536-1750, né? E, mais recentemente, em colaboração com Giuseppe Marcotti, uma primeira história da Inquisição Portuguesa, 1536-1821. Né? Então, é com muito gosto, né, e com muita atenção que eu vou ouvir agora o professor José Pedro Paiva na sua conferência, A Historiografia Inquisitorial 200 anos após a extinção do Santo Ofício em Portugal, o acervo documental do Tribunal e futuras tendências de pesquisa. Mais uma vez, professor José Pedro Paiva, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Bom, muito bom dia ou boa tarde a todas e a todos, conforme a hora a que nos vão escutar.
Eu quero agradecer desde já as palavras amáveis do Bruno na minha apresentação e felicitar as organizadoras e os organizadores desta iniciativa, o Ângelo Assis, o Bruno Feitler, a Daniela Calainho, o Ronaldo Vaifas, Susana Mateus e o Ilan de Matos, tanto mais que tiveram a ousadia de planear e organizar este importante encontro científico num contexto tão delicado para todos. E, portanto, felicito-vos por isso. E queria, naturalmente, também agradecer o vosso honroso convite, que aceitei logo desde a primeira hora, e expressar o gosto que tenho em conversar hoje aqui um pouco convosco a propósito de assuntos que a todos nos interessam. Aquilo que eu vos proponho, enfim, o Bruno já enunciou o título, e aquilo que eu vos proponho é uma explicitação sobre o que tem sucedido aos acervos produzidos pela Inquisição, uma reflexão acerca do potencial das fontes documentais inquisitoriais ainda preservadas, atentando primeiro aos territórios já mapeados pelos estudos inquisitoriais e depois, num olhar, eu diria, prospectivo, não profético, como o do António Vieira, refletir sobre potenciais caminhos futuros. E, portanto, sinteticamente, é este o meu programa para hoje. Após a Revolução Liberal de 1820, agosto de 1820, em março do ano seguinte, foi aprovado nas Cortes Gerais Extraordinárias e Constituintes da nação portuguesa, em Lisboa, o projeto de abolição da Inquisição. Pouco depois, a 5 de abril, um decreto da regência promulgava esta deliberação. Mesmo para quem, como é o meu caso, não tem qualquer apreço pelas efemérides enquanto instrumentos de evocação da memória, a relevância deste acontecimento, passados 200 anos, estamos agora, neste mês de março, a cumprir 200 anos, é muito significativa e compreensível. Tratou-se da extinção de uma instituição que, amparada pelo papado e pela coroa, e socialmente bastante enraizada na sociedade portuguesa, durante quase 3 séculos, granjeou enorme poder e influência, tanto em Portugal, como nos domínios do seu pluriterritorial e descontínuo império, condicionando fortemente a vida religiosa, cultural, social, económica e, a partir de certa altura, a própria imagem externa de Portugal. Enquanto existiu, deve ter processado cerca de 48 mil pessoas, das quais, perto de 1860, foram entregues à justiça secular para padecer a morte pelo fogo. Estes dados quantitativos, o modo de atuação do tribunal, a submissão das consciências dos réus que revolvia durante os processos, o poder que deteve, tornaram-na uma das mais temidas, iníquas e desumanas organizações da história. 10 dias depois do início da reunião das Cortes Constituintes, no dia 5 de fevereiro de 1821, foi submetido à apreciação dos representantes da nação um projeto de lei da autoria de Francisco Marajocchi, destinado a abolir a Inquisição. A proposta era simples: extinguir os tribunais distritais das Inquisições ainda existentes, conceder aos bispos o poder que a Inquisição possuía para julgar matérias do foro espiritual, enviar o seu arquivo documental
para a Biblioteca Pública de Lisboa, e é sobre este ponto que eu me vou depois focar, transferir os seus bens imóveis para os bens nacionais e autorizar os ainda sobreviventes oficiais da Inquisição, pasme-se, a manterem metade do seu salário. Antes de a proposta ser debatida, o deputado e padre José Ferrão Mendonça propusera às Cortes que os estúpidos e bárbaros, são adjetivos que ele utilizou, processos arquivados na Inquisição fossem todos queimados no Rossio. Esta radical ideia não foi aprovada, o que hoje merece ser lembrado. De facto, se esta impulsiva e compreensível proposta tivesse tido êxito, hoje provavelmente não estaríamos aqui. Mas também porque o episódio nos lembra que a memória do passado carece de testemunhos que a alimentem e consintam recuperá-la. Os historiadores têm a obrigação de estar cientes de que o presente é sempre o passado do futuro. E também por isso, cumpre-lhes combater todas as tentativas de aniquilação ou apagamento da memória. O debate deste decreto não suscitou grande controvérsia. Pelo contrário, os 13 intervenientes que participaram confluíram na condenação da Inquisição. Margiochi notou que ninguém podia, e cito, imaginar cruezas que os inquisidores não imaginassem e não perpetuassem. Lembrou os meses e anos que os réus suportavam, encarcerados à espera das sentenças. Lembrou a forma iníqua de pela tortura lhes extorquirem confissões, os bens que lhes eram confiscados, as terríveis penas que lhes culminavam, entre as quais a de alguns serem queimados vivos em horrorosos, o adjetivo é dele, autos da fé, que cobriram, palavras agora também dele, de infâmia, vergonha e desgraça os portugueses. O decreto de extinção, seguindo o que ele propusera, mandava, entre outros pontos, que o seu arquivo se entregasse à Biblioteca Pública de Lisboa. A 21 de abril de 1821, aprovado o decreto, o Inquisidor-Geral foi intimado a elaborar um relatório de todos os bens da Inquisição e a abandonar as suas instalações, o que fez de imediato. O fim da Inquisição incluiu alguns rituais comemorativos. Segundo sugestão de Margiochi, as instalações dos tribunais distritais deviam ser abertas à população. Não temos notícias de motins, de saques dessas instalações, nem sequer de debate, como sucedeu com a supressão das congêneres romana e espanhola. O que se passou a partir desta data, abril de 1821, com os papéis da Inquisição? Os procedimentos foram céleres. No caso dos tribunais de Coimbra e Évora, uma portaria de 14 de maio, remetida pelo secretário da Regência do Reino, mandava que o provedor das respectivas comarcas se apossasse dos bens da Inquisição naquelas cidades. A provisão clarificava que ambos os provedores deviam remeter à Biblioteca Pública de Lisboa os arquivos documentais dos dois tribunais. Em Coimbra, as diligências foram efetuadas pelo provedor José de Faria, que recebeu a provisão a 18 de maio de 1821, exatamente no mesmo dia em que o seu colega de Évora, Joaquim Vaz. 4 dias depois, o provedor de Coimbra dirigiu-se às instalações da Inquisição, acompanhado por um escrivão e por um meirinho da provedoria. Foi recebido pelo inquisidor-presidente, Bernardo Pinto de Albuquerque, que servia à Inquisição desde 1797, há um quarto de século, e ficara responsável pelo tribunal desde a Revolução Liberal.
O provedor apresentou-lhe as ordens que levava e declarou que ele estava para tomar posse, e vou ler o que está nos autos, de todos os bens de raiz, móveis, alfaias e papéis pertencentes ao cartório da referida Inquisição, de cujos bens, assim mostrados e declarados, tomou ele, ministro, conta e posse por parte do Tesouro Público Nacional, praticando neste ato todas as formalidades do estilo. Portanto, como vêem, um ato repleto de todas as formalidades jurídicas. Uma das suas obrigações foi elaborar um inventário do cartório do Tribunal Conimbricense e remeter o seu espólio à Biblioteca Pública de Lisboa. A tarefa deve ter demorado cerca de 1 ano, pois só no dia 22 de junho de 1822 foi elaborado o rol das despesas que esta diligência consumiu. Em Évora, conforme estudo recente de Fernanda Olival, a quem agradeço ter-me indicado a referência, e de Bruno Lopes, tudo se processou de forma idêntica. Em Coimbra, gastou-se no pagamento das pessoas que fizeram o referido inventário dos papéis 257 mil réis, denotando um grande volume de documentação registada. O cartório foi transferido primeiro para o Mosteiro de Santa Cruz, que distava cerca de 100 metros do Tribunal da Inquisição de Coimbra, e ali tudo foi acondicionado em grandes caixões, é a palavra que usam, destinados a Lisboa, referindo-se às despesas feitas ainda com papel e guitas para embrulhar os papéis e o trabalho de alguns homens que tiveram que acondicionar tudo em 97 caixões. Em Évora foram necessários 88 caixotes e a remessa de tudo isto foi levada para Lisboa, escoltada por um meirinho. O inventário também é útil a respeito da vida material do tribunal e fornece pistas sobre os objetos existentes para produzir esta documentação. O secreto estava rodeado de estantes onde jaziam, e vou citar, os autos, livros de registro e mais papéis do seu instituto, 3 bancas grandes onde se escrevia, outra onde o selo para o expediente estava, outra de pau preto antiga, outra com 2 armários e outra com grandes estantes e livros. Tudo além de diversos tinteiros, alguns de prata, areieiros, isto é, peças de areia para secar a tinta, uma espécie de mata-borrão, diríamos hoje, e bancos de diversos tipos. Nos casos de Coimbra e Évora, fica também evidente que os papéis da Inquisição e os do Fisco estavam originalmente separados. Eram instâncias autónomas e o inventário do Fisco só se iniciou mais tarde, em junho e julho de 1821, em Coimbra e Évora, tendo, no caso de Évora, muita coisa ficado na cidade e por isso hoje se encontra no Arquivo Distrital de Évora ou na Biblioteca Pública. Esta fragmentação decorre deste processo final de apoderamento dos bens e da necessidade que houve de manter localmente documentação do fisco para a gestão dos bens ainda ativos, nomeadamente de muitos foros de propriedades que passaram para o erário régio. E essas propriedades vêm todas arroladas nos inventários que se fazem. No caso de Lisboa e do Conselho Geral, o processo foi diferente. O responsável pela recolha da documentação para a Biblioteca Pública foi o juiz corregedor Bernardo Silva, que recebeu essa ordem 4 dias antes da ordem que foi para Coimbra, a 10 de maio de 1821, e processo que terminou no mês seguinte, antes sequer de se efetuar qualquer inventário em loco. Este só se realizou, sempre sob a tutela do corregedor do bairro de Alfama, após a chegada de todos os documentos à Biblioteca Pública de Lisboa. Entretanto,
Em 1823, o bibliotecário responsável pela Biblioteca de Lisboa, alegando que a sala onde os papéis estavam ameaçava ruína, informou o rei de que havia dificuldades em ali preservar tanta documentação, isto é, a do Conselho Geral e das inquisições dos 3 tribunais que já lá estavam. O monarca mandou transferir para os armazéns da censura, que ficavam na biblioteca pública, os 122 caixotes das inquisições de Évora e Coimbra. Ou seja, se foram os mesmos caixotes em que aqueles tribunais distritais tinham enviado a documentação para Lisboa, não foram para os armazéns da censura todos os papéis destes 2 tribunais, uma vez que a totalidade dos caixões enviados somava 185 e não 122. Esta separação dos acervos, Conselho Geral e Inquisição de Lisboa para um lado, Coimbra e Évora para o outro, ocorreu ainda em 1823. Em julho do ano seguinte, há a primeira notícia da intenção régia de transferir o acervo da Inquisição para a Torre do Tombo, decisão confirmada em agosto desse ano. Inicialmente apenas a do Conselho Geral e de Lisboa foram para a Torre do Tombo, então no Mosteiro de São Bento, atual sede da Assembleia da República Portuguesa. Os de Coimbra e Évora deviam retornar à sala da Biblioteca Pública. Esta decisão suscitou bastantes resistências do bibliotecário-mor, Joaquim Ferreira Gordo, que considerava existirem muitos livros no espólio da Inquisição, sobretudo livros impressos, entre os quais ele assinalava diversos regimentos do tribunal, que teriam melhor acessibilidade se permanecessem na biblioteca. Esta resistência teve acolhimento por parte da coroa e explica por que razão os livros impressos, que eram do Conselho Geral, e alguns manuscritos tivessem permanecido na Biblioteca Pública e sejam hoje parte do acervo da Biblioteca Nacional de Portugal, outro local que preserva, como todos sabemos, importantes espólios de documentação inquisitorial. Incipientemente inventariados, o grosso dos papéis do Conselho Geral e de Lisboa, por vezes misturados, foram remetidos para a Torre do Tombo, segundo uma ordem régia de junho de 1825, e já estava em marcha a transferência deste acervo a 5 de julho do mesmo ano. O processo teve imensas vicissitudes. Falta de espaço para arrumar os documentos na Torre do Tombo, documentação misturada, inventários incompletos e, como dizia o guarda-mor da Torre do Tombo em julho de 1825, os documentos foram conduzidos da biblioteca para aqui em 15 carros de bois, provavelmente, sem a necessária segurança, pelo que ele até hesitara em assinar os termos de entrega da documentação. Isto é, não se quis responsabilizar por atestar que era o que tinha recebido. Quanto aos arquivos das mesas de Coimbra e Évora, nada deles se sabe até 1836. Nesse ano, finalmente, a rainha Dona deu ordem para se incorporarem na Torre do Tombo o que estava consumado em julho do ano desse mesmo ano. Em 1836, tudo estava na Torre do Tombo. Porém, mal inventariado e tudo misturado. Para as inquisições de Coimbra e Évora, pouco mais se fez nessa altura do que numerar os processos e fazer disso fichas, os chamados rosários, que tinham apenas um nome, uma data e por vezes uma localidade, e que foram durante décadas a única orientação para aceder à documentação inquisitorial na Torre do Tombo. Eu e provavelmente alguns de vós ainda consultamos estes rosários da Inquisição. Era neste estado de alguma desordem que se encontrava a documentação
sobretudo os maços de avulsos, que se ignora como foram formados, quando António Baião assumiu funções na Torre do Tombo a partir de 1902. Licenciado em Direito, não era nem historiador nem arquivista, e ali se manteve até 1849, a partir de certa altura, como guarda-mor e depois diretor da Torre do Tombo. Não foi sob o comando de Baião, melhor historiador do que arquivista, que se procedeu à inventariação deste volumosíssimo acervo. Pelo contrário, no seu tempo, parte dele foi truncado, remetendo-se muitos códices para a designada série ou coleção de manuscritos da livraria, onde estiveram durante muito tempo. Em 1990, tudo passou para o novo edifício da Torre do Tombo, na cidade universitária de Lisboa, onde hoje se encontra, como sabemos. O primeiro grande esforço para reconstituir algumas séries originais e inventariar o acervo foi o meritório trabalho de Maria do Carmo Farinha, que deu origem, em 1990, a um guia que, apesar de grandes lacunas e imprecisões, é o melhor instrumento, ainda hoje disponível, para acessar a este mar de papéis. Este trabalho foi fundamental para os avanços dos estudos inquisitoriais a partir dos anos 80 do século passado. Tem limites, tem lapsos na indicação de certos documentos. E para vos dar apenas um ou outro exemplo, não refere, por exemplo, de modo sistemático a documentação que existe nos maços avulsos, nem sequer quantos são, não tem índices completos de todas as peças que formam os códices de miscelâneas, de que, só no Conselho Geral, há algumas dezenas. A partir de 2007, começou a constituir-se uma base de dados, gerida pelo sistema Digitarc, que continua a ter bastantes limitações, mas a ordenação de alguma documentação da Inquisição de Lisboa, sobretudo. Esta instrumentos insuficientes, preservou uma arrumação da documentação que não conseguiu restituir plenamente o arquivo à sua ordenação original. Um dos problemas desta base de dados, para me confinar apenas a um exemplo, é que a série de processos continua a ter uma grande quantidade de peças que não são processos. O caso do Tribunal Distrital de Goa foi distinto. Quando da sua primeira extinção, em 1774, procedeu-se ao desmantelamento do acervo, que foi inventariado. Depois tudo foi encaixotado e remetido para o reino. Terá chegado a Lisboa, porém, após a reabertura da... Salvos numa primeira etapa, a maior parte dos documentos não resistiram ao processo do encerramento definitivo daquela mesa em 1812. O vice-rei, então Bernardo José da Silveira e Lorena, ciente de que o arquivo da Inquisição inglesa guardava a maior parte dos processos que o tribunal intentara, ao rei Dom João VI, residente no Rio de Janeiro, para apurar o que se deveria fazer aos papéis que o vice-rei considerava que poderiam servir para, e cito, difamarem, ainda mesmo falsamente, todas as famílias do Estado e suscitarem por esta ocasião inimizades e intrigas. Por isso, são as suas, seria justo mandá-los queimar. Em 1813, o rei Dom João VI ordenou que se revisse o acervo, se preservasse o que parecesse adequado e se queimasse, de facto, o resto. A triagem foi conduzida pelo promotor da Mesa de Goa, Frei Tomás de Noronha, e implicou a destruição da maioria, se não da totalidade dos processos existentes. A restante documentação, uma pequena parte do espólio,
foi remetida para o Rio de Janeiro. Por lá ficou e hoje encontra a Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, possuindo um bom guia elaborado por Célia Tavares, Daniela Calainho e Pedro Campos. Pela sua relevante, a ótima série de correspondência, já muito utilizada por muitos historiadores, remetida pelo Conselho Geral para aquele tribunal. Perfeito. E que a minha narrativa anterior, para sintetizar, explica peixes soltos hoje não foi possível devolvê-los às séries originais e perceber os objetivos da instituição quando os recursos, isto é, a sua história custodial, no fundo, a lógica da e as funções internas desta documentação. Ora, estes aspectos são também relevantes para o historiador. Contexto de sua forma de arrumação, a preservação e eventuais mudanças de local que já aconteceram nos acervos da Inquisição enquanto ela funcionou, aquilo que foi produzido e eventualmente destruído, tudo isso são elementos importantes para o eu diria, formativos de documentação. As tendências recentes da arquivística têm insistido na noção de que os arquivos são construções culturais e que, por isso mesmo, são condicionadores do próprio historiográfico, aspecto que não podemos ignorar. Reconheça-se ainda que antes da extinção da Inquisição, a própria instituição, já com uma história de 285 anos, fora perdendo e desordenando papéis. Para alguns, têm sido danificados e vicissitudes variadas, entre as quais a usura do tempo. Séries bem conservadas, como a dos processos de Évora, têm lacunas. Há, por exemplo, processos referidos no interior de processos que ainda se preservam, que já não existem. E não temos proporções de desaparecimentos apuradas. Acresce que os acervos distritais, Porto e Coimbra, este, antes da sua criação definitiva, 560, foram parcialmente integradas em inquisições. Coimbra, cerca de 40 processos do Porto, ainda não integralmente identificados, os quais só lhe deram entrada nos finais do século XVI, tendo até então permanecido numa arca não fechada que estava na Catedral do Porto. Os autos da Inquisição de Lamego guardaram-se em Lisboa. De Tomar se perdeu, à exceção de 3 ou 4 processos existentes num códice hoje integrado no acervo da Inquisição da Torre do Tombo, mas originalmente documentação do Convento de Cristo de Tomar, porventura porque o tribunal ali funcionou nos seus brevíssimos anos. Os processos da primeira Inquisição de Coimbra, não sabemos em que proporção, não são hoje na Inquisição, em que, mais uma falha do Digitarc, os instrumentos de pesquisa que os disponibilizam façam qualquer menção a este facto. São dados como se fossem da Inquisição de Lisboa. A partir de alguns livros hoje existentes, é possível reconstituir formas de organização dos papéis e reconhecer que muito se perdeu. Por exemplo, o livro 461 do Conselho Geral do Santo Ofício é um repertório das coisas mais principais que se contém nos cadernos declarados nas páginas seguintes. Ou seja, trata-se de um índice dos vários livros ao tempo existentes no Conselho Geral e explicita que ali havia códices com cartas do rei,
outros com cartas de bispos, outros com cartas de várias inquisições, hoje na maior parte inexistentes, desaparecidos. Subsistem também testemunhos de que internamente a desordem ou a deterioração dos papéis impedia o bom funcionamento de certos procedimentos. Por exemplo, em 1637, no Conselho Geral, reconhecia-se a impossibilidade de, e vou citar, averiguar pelos papéis do secreto o estilo que se tem observado com os papéis que os visitadores das visitas da Inquisição costumam remeter, assim de culpas como de processos e confissões. Mais tarde, em 1683, saiu do Conselho Geral ordem para Coimbra, impondo que ali se arrumassem os papéis do secreto para se poderem ali encontrar os papéis que se procuravam. Tomaram-se ainda medidas internas para mitigar estas falhas. Por exemplo, mandando copiar documentação. O precioso livro 92 do Conselho Geral do Santo Ofício integra, entre outra documentação quinhentista, cartas que o cardeal Dom Henrique escreveu para os inquisidores de Lisboa entre novembro de 66 e agosto de 78, que, diz o escrivão que as copiou, fiz trasladar das próprias que achei no secreto da dita Inquisição. De outro tipo, em 1720, os inquisidores de Lisboa pediam autorização ao Inquisidor-Geral para se fazer uma estante no secreto para se arrumarem os processos, referindo ao mesmo tempo a urgência de se vedar uma passagem que se fizera no secreto, pois havia ali perto umas latrinas que sujavam e dilaceravam os processos. Este género de iniciativas, de que há traços em todas as mesas, demonstram que os inquisidores e deputados estavam cientes do valor dos seus arquivos para o funcionamento da instituição, até porque os utilizavam para o tirocínio de quem entrava no serviço do tribunal. Isso se depreende de uma ordem do Conselho Geral para a Inquisição de Lisboa, determinando a admissão no secreto da Mesa de Lisboa de um inquisidor e promotor da Inquisição de Goa, acabados de nomear, para se instruírem nas práticas do tribunal antes de embarcarem para a Índia. O terremoto de 1755 também afetou bastante os arquivos do Conselho Geral e da Mesa de Lisboa. Em janeiro de 1756, logo se construiu uma barraca no Rossio para acomodar os papéis do Conselho Geral e da Inquisição de Lisboa, barraca por onde se infiltrava a água. No ano seguinte, os inquisidores de Lisboa referiam um fogo numa das barracas que estavam no Rossio, que fizera perigar os papéis do secreto, onde havia, diziam, papéis importantíssimos. Qual o potencial de toda esta documentação sobrevivente para reconstituir a história de uma das mais iníquas instituições que atuaram em Portugal? Imenso. E muito maior do que sucede para as bastante dilapidadas inquisições espanhola e romana, esta até há poucos anos com acervos vedados aos historiadores. Isto pesa o facto de não existirem ainda instrumentos de pesquisa rigorosos e que agilizem o trabalho da pesquisa historiográfica, a que acrescem limitações muito restritivas impostas ao acesso dos acervos não digitalizados atualmente na Torre do Tombo. De tal modo que hoje é uma autêntica aventura fazer estudos com documentação das Inquisições de Coimbra, Évora ou até do Conselho Geral. E os resultados da última década, de trabalhos publicados, já bem o evidenciam. A maior parte da produção, hoje, tem por base a Inquisição de Lisboa, o que é preocupante e diminui o potencial de produção de novo conhecimento que os acervos inquisitoriais ainda encerram. Ainda assim, eu diria que um dos maiores dissuasores para se construírem visões amplas e rigorosas da história da Inquisição
é o gigantismo dos acervos remanescentes, o que reclama mais trabalho coletivo de equipes integradas em projetos de investigação bem articulados, o que tem sido raro no âmbito da historiografia e deve ser melhor potencializado até. Este gigantesco volume documental pode até ter sido uma das causas que fez com que só muito tardiamente se tivesse elaborado a primeira síntese de história da Inquisição Portuguesa. De facto, até 2013 existiam apenas 2 estudos, ambos da autoria de Francisco Bettencourt, preparados no final do século XX, que forneciam um panorama mais amplo da vida do Tribunal. Não me é possível, nesta intervenção, traçar um panorama detalhado de todos os passos que a historiografia tem calcorreado. E noto que eles começaram ainda no século XVII, com pequenos contributos sobre aspectos pontuais da história da instituição fornecidos por alguns membros do Tribunal. Creio, todavia, que esse exercício está feito e atualizado até 2013, seja pelo brilhante artigo da autoria do Giuseppe Marcocci, Toward the History of Portuguese Inquisition, Trends in Modern Historiography, publicado na Revue de l'Histoire des Religions, em 2010, seja depois pelo que Marcocci e eu próprio escrevemos no último capítulo da História da Inquisição Portuguesa. A produção robusta que se mantém, de que a vertente atualmente mais vigorosa é a historiografia brasileira, já ultrapassou a fase iniciada por Alexandre Herculano no século XIX e durante muito tempo dominante, que assumiu que a Inquisição foi, ao longo de toda a sua existência, unicamente uma poderosa e intolerante instância repressora da dissensão religiosa e que, por conseguinte, a história da Inquisição era sinónimo de história da repressão que perpetrou. Esta postura teve como consequência que, durante muitas décadas, a história da Inquisição fosse assumida como a história da repressão aos cristãos novos, inquestionavelmente aqueles que mais padeceram com a sua ação. Além disso, houve também para concentrar o olhar nos anos iniciais, no período da sua fundação, como se a sua gênese e o perfil que aí adquiriu o tivessem definido de uma vez para sempre. Este viés deixou escapar aspectos cruciais para se perceber em toda a sua muito bem, para além desta dimensão de vigilância e de violenta repressão de crenças religiosas dissidentes, a Inquisição teve, por um lado, uma história. Não foi sempre a mesma nos cerca de 3 séculos em que existiu. Por outro lado, porque ela assumiu outras facetas e implicações que não podem ser desconsideradas. Tratou-se de uma instituição com um cariz poliédrico, como em tempos já muito bem o sinalizou Joaquim Romero Magalhães, que por isso necessita de ser analisada olhando para as suas inúmeras faces, se dela se quer ter um conhecimento integral. Se esboçarmos hoje um desenho dos territórios já cobertos pelos estudos inquisitoriais, constataremos que boa parte da sua atividade tem sido mapeada. Dispomos de estudos que permitem conhecer a cultura organizacional da instituição, os seus meios de ação e de territorialização do poder, os ritmos e volumes da repressão que exerceu, a vida específica dos seus diversos tribunais distritais, as dinâmicas de entrada que estes efetuaram em diversas localidades e regiões, além de detalhados estudos de caso sobre tantas vítimas
incluindo hoje, nesse universo, escravas e forros, ameríndios americanos, populações asiáticas escravizadas ou humildes lavradores do interior de Portugal com crenças e cosmovisões bizarras. Sabemos bastante sobre os rituais que promovia, com destaque para os autos da fé e as procissões da confraria dos seus familiares. Temos uma noção da cultura jurídica dos seus agentes, dos regimentos que regularam a atividade do tribunal, do seu procedimento judicial, que já foi comparado com o de outras instâncias de justiça, tanto eclesiástica como secular, e até sabemos das vozes que se opuseram à sua existência e aos seus métodos. Conhecemos como é que o Tribunal da Fé se posicionou face a determinadas tipologias de delitos e os combateu, como foi o caso dos designados judaizantes, à cabeça, mas também os muçulmanos, os luteranos, os solicitantes, os bígamos, os sodomitas, os agentes de práticas mágico-supersticiosas, os que mantinham comércio de armas e cavalos com muçulmanos, alguns místicos, os blasfemos, os molinosistas, os membros da maçonaria, os libertinos, os estrangeiros em geral e, através deste tipo de abordagens, conhecemos hoje também melhor a vida, as crenças e as práticas destes universos. Há pesquisas sobre as especificidades da atuação inquisitorial em diversas regiões do Império Português, máxime no Brasil e no mundo atlântico, mas também em diversas regiões da Ásia, menos em África. Temos análises sobre o estatuto e as carreiras dos seus ministros, estudos focados no papel de inquisidores gerais, atendendo ao modo como as suas formas de governação marcaram as dinâmicas do tribunal, e abundam publicações sobre comissários, familiares e o impacto local da sua atividade, tendência de enorme dinamismo na historiografia brasileira nas 2 últimas décadas. Há investigação sobre experiências de vida dos réus nos cárceres do Santo Ofício, sobre a censura do livro, das obras de arte e do impacto que isto teve na vida cultural, sobre os índices de livros proibidos. Neste século, abriram-se pesquisas sobre as relações que a Inquisição manteve com outros poderes, como a coroa, sobretudo no ciclo de 1580 a 1640, graças aos excelentes estudos de Ana Isabel Lopes Salazar, mas também sobre as relações com o episcopado, os cabidos das catedrais, as ordens religiosas e até a universidade. Há ainda imensa pesquisa sobre momentos críticos da vida da instituição, desde a sua criação, passando pelo Perdão Geral de 1604 a 1605, a suspensão de 74 a 81, os conflitos com o episcopado por causa da questão do sigilismo na primeira metade do século XVIII, as ditas reformas pombalinas, entre outros. O que falta, então, para se continuarem a aproveitar os ricos acervos documentais subsistentes e a enriquecer as visões que possuímos do Tribunal da Fé e da sociedade onde ele se instalou e tanto condicionou. Principiaria por assinalar que há ainda acervos raramente, para não dizer quase nunca utilizados. Por um lado, os processos cíveis desembargados nas mesas distritais e no Conselho Geral. Note-se que só no Conselho Geral há 341 caixas com documentação deste tipo. E ela é crucial para apurar o tipo de causas que aqui corriam, os procedimentos judiciais aplicados, que seguramente não eram o procedimento inquisitorial, como é que este foro privilegiado protegia os agentes, atrativa para quem a servia, para além de poder iluminar os inquisidores e outras facetas, sobretudo as facetas
das vidas de ministros e oficiais. Outro núcleo a reclamar mais atenta exploração é o dos maços com documentação avulsa. Eles têm sofrido muitas interferências arquivísticas nos últimos anos, não estão estabilizados e continua a não haver instrumentos de pesquisa adequados, tornando muito trabalhoso e pouco rentável o seu uso. Todavia, nestas miscelâneas, deparamos-nos com documentos tão distintos como correspondência entre o Conselho e Inquisidores Gerais, entre estes e reis e vice-reis, entre bispos e o Conselho Geral, entre inquisidores de tribunais distritais e o secretário do Conselho. Há consultas ao Papa originárias do Conselho ou de inquisidores gerais, cópias de bulas e breves papais, processos do Tribunal da Legacia, recibos de despesas, pedidos para visitas régias à Inquisição, licenças para ter e ler livros proibidos, pareceres sobre impressão de livros, área ainda muito mal estudada e que deve ser articulada com a análise das licenças dos livros que foram publicados, petições de comutação de penas e degredos de vários réus, róis de sequestros de bens, alguns excelentes para estudos da cultura material sobre, por exemplo, o vestuário, o mobiliário, os utensílios agrícolas, os utensílios de cozinha, os objetos de devoção privada, etc. Há ainda imensa documentação útil para a reconstituição, por exemplo, do processo da suspensão de 1674-81, que inclui diversos pareceres, relatos de agentes do Santo Ofício, informações sobre a ação do núncio, etc., bem como documentos que afloram episódios e facetas hoje quase ignorados. Dou-vos apenas o exemplo de comissões e devassas feitas por inquisidores de Coimbra sobre desacatos perpetrados contra o Santíssimo Sacramento, matéria que interessa muito ao Bruno Feitler, em diversas igrejas da região do centro de Portugal, em finais do século XVII. Há ainda documentação já aproveitada, mas não de modo sistemático, e que me parece ter ainda potencial. Refiro-me a diversos códices, com apontamentos pessoais de deputados do Conselho Geral e de inquisidores, da maior utilidade para melhor conhecer a cultura processual, as leituras que estes ministros faziam e as dúvidas que eles tinham, aspecto que o Bruno Feitler também tem trabalhado e que em breve seguramente publicará um novo livro. Por fim, há ainda que explorar melhor os acervos inquisitoriais para estudar aspectos que não estão diretamente relacionados com a história desta instituição. Os processos, os cadernos do promotor, os livros de denúncias, as visitas inquisitoriais permitem contemplar diversas paisagens, como, por exemplo, as formas de piedade e devoção individuais e coletivas, as festas religiosas, as procissões, as romarias, a vida confraternal, os cultos de comunidades africanas, ameríndias e hindus na Ásia. Abunda material para estudar a violência física, psicológica, a violência contra mulheres ou crianças, as características de populações de uma determinada região, a atuação dos tribunais episcopais e a reconstituição da sua rede de agentes, porquanto os acervos inquisitoriais integram centenas de cópias e até originais de causas judiciais remetidas para a Inquisição por estes tribunais. Permite ainda efetuar pesquisas bastante originais sobre formas individuais de organização da atividade económica. Na Inquisição de Coimbra, por exemplo, há imensos livros com os registros de contas de penitenciados que tiveram os seus bens confiscados e que são utilíssimos para apurar práticas económicas de rendeiros de comendas, de rendeiros de dízimos, de comerciantes em diversas áreas ou sobre fluxos de carregamentos de produtos para diversas partes da Europa, da América e da Ásia.
houve já pontuais incursões que procuraram traçar quadros da vida de certos ofícios a partir de documentação inquisitorial. E esse é outro caminho a prosseguir. A par de tudo isto, há diversos domínios que, a meu ver, ainda carecem de mais investigações para aprofundar e expandir o conhecimento disponível sobre a instituição e os seus impactos. Em primeiro lugar, continuamos a não dispor de um estudo sistemático de viés institucional sobre o Conselho Geral do Santo Ofício. Os seus deputados, o modo e as circunstâncias em que interferiam no desembargo dos processos, as diretrizes que imprimiram a atuação da Inquisição continuam a reclamar investigação circunstanciada. Na mesma linha de uma história institucional, mas de forte cunho social e de poder da Inquisição, não sendo matéria inédita, pois já houve estudos desta natureza, seria útil encerrar esse ciclo promovendo pesquisas sobre as Inquisições de Lisboa e de Coimbra para os séculos XVII até à extinção do Tribunal, pois só temos estudos para Lisboa e Coimbra no século XVI. Em segundo lugar, é ainda bastante escassa a informação sobre as finanças e o fisco da Inquisição. Este é um buraco negro dos nossos conhecimentos, apesar de a questão até já ter sido objeto de grandes interpretações ensaísticas sobre os objetivos do Tribunal, originando polémicos embates entre António José Saraiva e Israel Revá. Num estudo de 2018, Fernanda Olival e Bruno Lopes explicaram, de forma muito certeira, que nunca se empreenderam análises consistentes a partir da documentação produzida pelo próprio fisco da Inquisição e as suas diferentes estruturas, ou seja, os juízos do fisco com ligação a cada uma das mesas do tribunal. De facto, o pouco que hoje sabemos resulta de notas fragmentárias, com dados relativos a momentos curtos e específicos, que fornecem uma imagem incompleta e não consentem conhecer os complicadíssimos meandros desta dimensão da vida do Tribunal. Houve avanços recentes importantes, através dos estudos de Ana Isabel Lopes Salazar, de Daniel Giebels para a Inquisição de Lisboa e, sobretudo, de Bruno Lopes. Este, nos inícios deste mês, defendeu a sua tese de doutoramento sobre esta matéria, abordando o período que vai de 1640 a 1773, tese que eu ainda não pude ler, mas em que deposito muita esperança. Este é um campo onde há ainda que articular a questão do confisco, o modo como a Inquisição utilizava as rendas que tinha de bens imóveis que eram confiscados, os rendimentos provenientes de fontes como o estanco do tabaco ou os bens eclesiásticos. Enfim, um território onde há ainda muito caminho a percorrer. Em terceiro lugar, continuamos a carecer de prosopografias amplas e elaboradas com metodologias consistentes dos ministros inquisitoriais, sobretudo dos deputados do Conselho, inquisitores, promotores, notários e qualificadores, à semelhança das exemplares investigações que Jaime Contreras produziu para a Inquisição da Galiza nos anos 80 do século passado. É certo que, nomeadamente Bruno Feitler, tem contribuído imenso para o que hoje sabemos neste campo. Mas há ainda muito para fazer. Não só ampliando as análises a todo o universo de agentes, como cruzando isso com estudos de microhistória sobre casos individuais concretos. Temos estudos de casos sobre vítimas, mas não temos nenhum estudo de grande fôlego sobre um inquisidor. E seria importantíssimo seguir a ação no tribunal de um deputado ou de um inquisidor ou de um deputado do Conselho Geral, através dos processos que desembargou, dos interrogatórios que fez, do tipo de causas com que contactou,
reconstituindo ainda com minúcia as suas carreiras, dentro e fora da Inquisição, pois muitos cruzaram diversas instâncias, desde tribunais da coroa, as universidades, a Igreja, pelos cabidos e pelo episcopado, a mesa da consciência e ordens, entre outros. Esta metodologia da articulação de escalas de análise, que aqui, para cruzamentos entre prosopografias e estudos de trajetória individual, é outro patamar que pode ser muito promissor. Na mesma linha, e apesar de poderem ter menos impacto, não estão estudados os oficiais menores da Inquisição. Há breves incursões sobre médicos e cirurgiões, mas não há nada de sistemático, por exemplo, sobre carcereiros, despenseiros, etc. Estes estudos de matriz prosopográfica também poderiam proporcionar dados relevantes para outro género de incursões de que continuamos a carecer. Refiro-me ao conhecimento das lutas de poder, das disputas entre fações, com vinculações e múltiplas redes clientelares no interior do próprio tribunal. Em quarto lugar, era útil averiguar melhor os impactos subsequentes à ação da Inquisição através de abordagens mais extensas no tempo, pois, por norma, a fronteira de quem faz história da Inquisição coincide com o fim do processo inquisitorial ou da ação direta imediata da Inquisição. Este caminho exigiria mais detida atenção, não apenas baseada em estudos de caso, sobre o cumprimento das penas aplicadas, tentativas para seguir a vida de alguns condenados e medir o impacto que a sua passagem pela Inquisição teve, o que não é tarefa fácil, ou análises sobre os efeitos locais das entradas da Inquisição numa região, avaliando, sobretudo, as consequências económicas ao nível dos preços, da posse da propriedade, do acesso de vítimas, denunciadores e agentes locais do Santo Ofício às instituições locais de poder, como os conselhos, as misericórdias ou as confrarias. Em quinto lugar, no âmbito de uma história de recorte mais quantitativo, na linha dos ainda hoje indispensáveis estudos de José de Veiga Torres, que infelizmente não esgotou o que era útil conhecer no tempo em que esta foi uma metodologia historiográfica incontornável, era fundamental termos uma quantificação rigorosa dos processos que implicaram a aplicação da morte pelo fogo, aspecto que continua a ter grande relevância, entre outras dimensões, no plano da memória que a instituição deixou. Em sexto lugar, considero recomendáveis pesquisas que procurem mapear o modo como, a nível local, a própria instituição foi instrumentalizada e utilizada ao serviço de lutas internas entre indivíduos, famílias, grupos, fações, na linha do trabalho de Jaime Contreiras, mais uma vez o cito, Sotos contra Riquelmes, que se debruçou sobre esses confrontos em Múrcia e Lorca nos meados do século XVI. Estão, aliás, identificados casos para a Inquisição Portuguesa que justificavam esses estudos de densa reconstituição comunitária, como os ocorridos na Conjura de Beja, de 1571-74, episódio em que alguns cristãos velhos foram culpados de judaizar conjuntamente com cristãos novos, ou um episódio similar em Bragança, nos finais do século XVI. Mas seguramente que outros se poderiam ensaiar, principalmente em localidades onde é sabido ter havido intensas investidas inquisitoriais. Em sétimo lugar, no que tange a estudos relativos a delitos sob a alçada do Santo Ofício, parecer-me-ia muito prometedor estudar de modo sistémico os casos de obstaculização à ação do Santo Ofício, até hoje marginais e marginalizados pela historiografia. Pesquisas neste âmbito serão relevantes para se ter uma noção mais concreta
a partir de baixo das resistências à atuação da Inquisição. Em oitavo lugar, e vou terminar, é preciso estar atento às potencialidades abertas pelos estudos de história global e história conectada. Este tipo de abordagem historiográfica, que começou a consolidar-se nos inícios deste século, caracteriza-se pela atenção que confere às conexões para além de qualquer género de fronteira, pela assinalação de codependências e circulações de indivíduos, instituições, ideias e até objetos. Atenta nos níveis de integração, mas também de resistência, que estas dinâmicas promoveram no contexto de amplas escalas espaciais e temporais e procura determinar causalidades globais para explicar fenómenos locais. Ora, desde logo, a Inquisição foi um tribunal fortemente centralizado que tendeu a aplicar dinâmicas definidas e determinadas em Lisboa, para além de ter vinculações a decisões pontifícias originárias em Roma, e aplicou estes programas em espaços muito diferenciados, desde a América à Ásia, e onde, manifestamente, para seguir a sua ação, a noção de fronteira dificilmente se aplica. Perspectivas analíticas que assumam este viés podem, assim, contribuir para explicar impactos similares, causas que transcendem o local e que contribuem para perceber e explicar melhor certos fenómenos. Por outro lado, porque o Santo Ofício, sobretudo quando atuou na América, em África e na Ásia, promoveu contactos com outras religiões e sistemas de crenças, para além do cristianismo, puniu crentes de outras fés, ou seja, mais uma vez quebrou fronteiras, neste caso religiosas, que o historiador só pode captar e perceber integralmente se for capaz de seguir esses fios, esses nexos que acabaram por permear e transformar esses universos que foram contactados e conectados. Note-se, além do mais, que as outras religiões e crenças não eram apenas as das populações originárias da América, da África ou da Ásia, mas também as outras religiões dos europeus, holandeses, ingleses, franceses, alemães, dinamarqueses, tantas vezes em contextos geográficos que transcendiam zonas de dominação política portuguesa, como sucedeu sobretudo a partir de meados do século XVII, em locais como a atual Tailândia, o Camboja, o Vietnã, a China ou Mianmar. Tudo criava novos desafios, transferindo para o mundo extra-europeu os conflitos entre católicos e protestantes. Tudo era um enorme desafio para a Inquisição e para as populações que receberam o seu impacto e que pode ser melhor entendido aplicando lógicas analíticas suportadas pelas abordagens da história global. Sem esquecer as incursões mais óbvias que têm a ver com os entrelaçamentos entre vigilância da fé e dinâmicas comerciais, estas cada vez mais articuladas em redes com expressão global desde o século XVI, também em função da atuação inquisitorial. Rastrear a circulação de agentes da Inquisição, trajetórias de vítimas, interações e transformações de culturas e crenças tão dispares num mundo que se estava a desencravar, para usar a expressão de Pierre Chauny, explorar mais perspectivas comparadas entre a Inquisição portuguesa e a espanhola, são outros rumos que merecem ser considerados. Neste plano, dispomos já de excelentes exemplos, como o recente estudo de Patrícia Faria, publicado o ano passado, que explora fontes inquisitoriais
para aceder ao universo de escravos asiáticos residentes em Lisboa, ou o magnífico livro de Charlotte Castelnau-L'Étoile, publicado originalmente pela PUF em 2019 e já traduzido para português no Brasil, com o título aliciante Páscoa Vieira diante da Inquisição, uma escrava entre Angola, o Brasil e Portugal no século XVII. Aqui se investiga, à luz destas perspectivas da história conectada, a trajetória de uma escrava nascida em Angola, que viveu no Brasil e acabou processada por bigamia pela Inquisição de Lisboa, num processo que, entrelaçado com outra documentação, permitiu à sua autora do livro, reconstruir cenários das sociedades escravistas em 3 continentes, nos quais a interferência da Igreja e de mecanismos de vigilância de que esta dispunha muito interferiram. Para fazer este tipo de história, temos que deixar de estar confinados, uso este verbo propositadamente neste contexto, temos que deixar de estar confinados às fronteiras das fontes e da história da Inquisição. Precisamos de cruzar fontes diversificadas e ter, no nosso horizonte, outros espaços e outras cronologias. Este pode ser um cenário muito promissor. Enfim, todos ainda temos muito que fazer para densificar e continuar a renovar os estudos inquisitoriais, numa busca sempre inacabada para conhecer melhor uma das mais violentas e desumanas instituições que já existiu. Os papéis que ela ciosamente guardava no seu secreto, não sabendo que isso um dia serviria para fazer a história, são hoje cruciais para prosseguirmos este exercício de historiadores. Obrigado pela vossa atenção. Muitíssimo obrigado, professor José Pedro Paiva, pela sua conferência, por esse magnífico sobrevoo da história dos arquivos, da documentação inquisitorial e desse panorama magnífico das possibilidades, das instigantes propostas e sugestões de pesquisa que deixa para todos nós aqui, não é? Muitíssimo obrigado. Nós temos agora pouquíssimo tempo, não é, para algumas perguntas, comentários. Eu teria também algumas coisas para falar, mas vou primeiro abrir aqui. Temos já 3 inscritos, não é? A Célia Tavares, Gabriel Torres Pulga e Alessio Fernandes. Então, por favor, Célia, pode falar. Olá, boa tarde, boa noite. Os fusos são todos loucos aqui. Primeiro, agradecer imensamente a conferência do professor José Pedro Paiva, especialmente por essa parte final extremamente generosa de indicar caminhos para a pesquisa, né? É muito bonito ver um pensamento que procura ser solidário, né, e também conectado com outros esforços de pesquisa. Isso é muito bacana. Muito obrigado, professor. Eu queria só fazer um apontamento. Na verdade, o catálogo do acervo da Inquisição de Goa da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, ele foi organizado pelos técnicos da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Eu, Daniela e Pedro Campos apenas fizemos uma divulgação desse trabalho, né? Num outro guia de fontes que a gente fez com outros levantamentos de outros acervos em várias instituições do Rio de Janeiro, cariocas, como a gente fala, né? Só para não ficar com esse bônus de ter feito um trabalho tão bacana e que está online, né? Qualquer pessoa pode consultar não só o catálogo, como também os próprios papéis, os próprios documentos. E uma pequena reflexão, apenas para dar chance do professor falar um pouco mais. Eu entendo a crítica ao digitar, que entendo os problemas que ele
que ele nos apresenta, mas eu gostaria de falar para o senhor também levar em consideração, nessa análise crítica, um dado que é fundamental. Nossos alunos aqui no Brasil, muitos deles com muitas dificuldades econômicas, que não são capazes de ir até Portugal, têm feito muitos trabalhos pontuais, muitas vezes, mas alguns muito interessantes, graças a existência desse sistema, né? Então, é só para o senhor falar um pouco mais. Acho que o senhor bateu um pouco duro demais no Digitac. Acho que ele merece uma nota de elogio também. Tá bem? Muito obrigado. Então, agora, Gabriel Torres, por favor. Obrigado, Bruno. Vou tentar te falar um pouquinho. Somente eu agradecer ao José Paiva a sua conferência, muito estimulante. E muito estimulante, muito interessante. E eu acho que ele faz um grande esforço por mostrar, sobretudo, os historiadores da Inquisição Portuguesa, o potencial enorme que tem contar com esse arquivo tão importante, tão completo. Infelizmente, ainda não bem catalogado, sobretudo nos arquivos dos tribunais de Coimbra e Évora. Mas pensava isso somente como uma espécie de tarefa que está independente também nos estudos das Inquisições hispano-americanas. Estava pensando como temos também que refletir sobre o que significa ter construído uma história da Inquisição espanhola, sobretudo como um arquivo do Conselho. E pensando isso como a maioria dos trabalhos de Inquisição da América Espanhola e da Espanha estão construídos sobre o arquivo do Consejo de la Suprema Inquisición de Espanha. E o que significa a falta de arquivos de tribunais distritais, o que significa a falta grandíssima do Tribunal do Corte, não? Do Tribunal de Madrid, que não temos nada. Eu li faz pouco tempo um estudo muito bom de Marina Torres sobre o arquivo de Logronho, que ela fez toda essa reconstrução de tudo que se perdeu, né? Então, como é que essas diferenças que às vezes temos na historiografia fundada nos trabalhos do mundo hispânico frente aos trabalhos do mundo lusitano, se deve muitas vezes a essa diferença nas fontes com que se trabalha, né? Para o caso do México, que contamos com um grande arquivo distrital, temos também aí que fazer um esforço de entender a lógica do próprio arquivo e a relação com o arquivo do Conselho, se queremos fazer uma nova história. Então, a conferência de José Paiva, eu acho que é esclarecedora, né, neste sentido, e eu queria dar meus parabéns e agradecer muito essa estimulante conferência. E obrigado, Bruno, e todos por fazer esse congresso virtual permanente. Obrigado, Gabriel. Alessio, por favor. Obrigado, Bruno. Boa tarde a todas e a todos. Quero começar também agradecendo e parabenizando o professor Paiva pela conferência e passo já para a minha questão. É certo que a ação inquisitorial não deve ser medida apenas pelo número de processados, muito menos de entregues ao braço secular. Por outro lado, também é certo que o trabalho do historiador passa necessariamente pela análise de dados, números, datas, contextos. Nesse sentido, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre um ponto levantado no começo da sua conferência. Primeiro, em relação ao número de processos. Eu queria, por gentileza, que o senhor esclarecesse se, em relação ao número de processos, o senhor está computando também ou não o que os inquisidores chamavam de culpas contra. Segundo ponto, eu queria que o senhor falasse se é possível, o senhor já tem essa estimativa, nesse universo de 48 mil processos, em relação ao tipo de crimes e a nação dos processados. Me parece que a maioria provavelmente seja de cristãos novos, mas
Queria que o senhor esclarecesse esse ponto e, se possível, também a mesma estimativa em relação ao número daqueles que forem entregues ao braço secular e se no cômputo, no número que o senhor apresentou, estão somados também aqueles que foram entregues ao braço secular, que foram queimados apenas em estátua. É isso. Obrigado. Obrigado, Alessio. Encerramos aqui, então, a primeira rodada. Professor José Pedro, por favor. Respondo já, Bruno, às três intervenções. Sim, por favor. Agradeço os vossos comentários amáveis e as perguntas, naturalmente. Enfim, Célia, eu agradeço a precisão que fez. Eu referia-me aos dois textos. É que há um livro e há o catálogo que foi feito pela BN, se não estou em erro, certo? Há um livro que é da autoria de vós os três. E depois isso mesmo. E, portanto, referia-me a essas duas fontes, mas, de todo modo, obrigado pela precisão, porque isso é capaz de não ter ficado claro. E também agradeço que tenha feito uma nota crítica à crítica que eu fiz ao Digitarc, porque, de facto, não seria justo da minha parte que ficasse como dominante esta ideia de que eu tenho uma visão apenas crítica. Não, o Digitarc é utilíssimo. Eu hoje farto-me de utilizar, como é evidente, mas tenho pena que não se tivesse aproveitado este processo para fazer um trabalho arquivístico mais cuidado, de correção de uma série de aspectos que os historiadores há uma série de tempo referem, que muitos arquivistas sabem que existem, e às vezes, pela própria pressão do tempo, pela exiguidade dos recursos, sei bem o que é isso, porque também já fui diretor de um arquivo, às vezes anda-se depressa demais, queimam-se etapas que dificilmente se voltam a recuperar mais tarde. Enfim, como todos vocês imaginarão, não vai ser tão cedo que a Torre do Tombo vai disponibilizar equipas tão complexas e grandes de pessoas e disponibilizar tantos recursos para voltar a tratar a Inquisição de Lisboa. E, portanto, aquilo vai ficar assim durante muito tempo. Agora, há uma vantagem, então, que é absolutamente extraordinária, além de ter dado alguma ordem a alguns papéis, é bom que se diga, houve algumas coisas que foram mexidas, foram afinadas de lugar, mas tem a enorme vantagem da acessibilidade. Enfim, mesmo quando o Digitarc vai abaixo, tem a vantagem da acessibilidade. E agora está muito melhor do que já esteve. Gabriel, agradeço os seus comentários. De facto, a análise comparada das historiografias permite-nos fazer muita coisa, permite-nos ver que, de facto, a historiografia portuguesa pode ser mais rica. Mas não sei se hoje é mais rica do que a historiografia espanhola sobre a Inquisição, porque muitas vezes aquilo a que eu hoje chamei o gigantismo da documentação também cria muitos embaraços, sobretudo a nós historiadores que sempre tivemos uma tradição metodológica de trabalho muito individualizada, e para enfrentar estes gigantes informativos, eu fiz uma estimativa por alto, creio que nem vos disse isso, mas se nós fizermos este cálculo, se houver mais ou menos 48 mil processos, só processos, não estou a falar de toda a outra documentação, se houver mais ou menos 48 mil processos e cada processo tiver em média 100 fólios, e há alguns, como sabemos, têm muito mais do que 100 fólios, nós estamos a falar de 4.800.000 páginas escritas. E normalmente foram historiadores individuais que quiseram enfrentar isto. E isso às vezes leva ao desconsolo, ao desespero, à sensação de uma certa impotência e incapacidade para gerir toda esta informação. E isso, tanto na historiografia portuguesa como na historiografia espanhola, tem dois resultados que são evidentes. Enquanto que nós, na historiografia espanhola, dispomos desde há muitos anos já de vários olhares que são sínteses de histórias da Inquisição de Espanha, porque são feitos a partir do Conselho Geral, onde estão tomadas muitas das decisões centrais e são recolhidas muitas das informações centrais. Em Portugal foi preciso esperar por 2013
para haver um primeiro esboço de uma história da Inquisição, naturalmente ainda muito incompleto, insatisfatório e que precisará de muitas outras para termos uma noção mais consistente do que foi este tribunal. Alessio, ora bem, como é que eu procedi para estabelecer estes cálculos? Enfim, o ideal seria fazer aquilo que o Veiga Torres foi fazendo no tempo em que produziu o trabalho tão importante sobre esta matéria, que era pegar mesmo nos processos, vê-los, contá-los a sério, ver qual era a causa, ver a nação do réu, como lhe chamou, eventualmente a pena, enfim, o tipo de delito, mas infelizmente não foi assim que eu cheguei a estes 48 mil processos. Eu usei basicamente as histórias da Inquisição que publicam estes dados, Évora, que tem praticamente tudo completo, pouco para Coimbra, usei os dados do Francisco Bettencourt, da sua História das Inquisições Modernas, que já computa muitas destas coisas, agreguei a isso, que não aparece na História das Inquisições Modernas do Francisco Bettencourt, todos os processos posteriores a 1774, a partir, enfim, de um estudo que peço-vos desculpa, mas agora não me recordo o autor, está publicado num daqueles volumes do primeiro Congresso da História da Inquisição e que tem os dados quantitativos de todos os processos a partir de 1774, e é isso que dá cerca, eu tive o cuidado de dizer, cerca de 48 mil processos. Portanto, é ainda, mesmo esse valor, é um valor muito aproximativo. No caso de Goa, temos sempre a dificuldade depois de apurar exatamente o que é que se passou, porque os processos perderam-se, como é evidente, não é? Apesar de haver boas listas para se chegar a números aproximados. E, portanto, não há tipologia de delitos. Eu, para isto, não posso dar tipologia de delitos. Aquilo que eu normalmente sigo são os dados do Francisco Bettencourt na História das Inquisições Modernas, naturalmente, que tem as suas lacunas, as suas limitações, mas não há outros. E relativamente aos processos que implicaram o relaxamento à justiça secular, a mesma coisa. Os dados que eu indico devem misturar, porque eles são colhidos em fontes variadas, que muitas vezes não explicitam o modo como o processo foi elaborado, devem espelhar tanto os casos de relaxados em corpo como relaxados em estátua ou em efígie, não é? O Francisco Bettencourt, que é quem, enfim, conseguiu compilar melhor isso, usa muito as relações do Moreira, que dão esses dados e, portanto, isso normalmente foi tudo agregado. Este é um campo onde, de facto, ainda precisaríamos de muito trabalho que eu não sei quem é que hoje tem paciência para fazer. Mas seria bom se conseguíssemos ter aí uns bons projetos de investigação para fazer isto como deve ser, certinho, não é? Não contar, por exemplo, não chegar ao digitar e ver quantos processos da Inquisição de Lisboa lá está e meter aquilo tudo no saco, porque muitos daqueles não são nem da Inquisição de Lisboa, nem são processos, não é? E, portanto, é preciso ver aquilo caso a caso. É muito trabalho. Muito obrigado, José Pedro. Temos agora, então, uma segunda rodada e última de perguntas, porque temos uma outra sessão que começa logo pouco, mais, né? Pois. Então, temos então a Laura, por favor. E depois o Luiz Fernando. Laura, não te vejo, não ouço. Eu vi a Laura há um bocadinho, mas agora também não vejo. O microfone. Bom dia, boa tarde. Ah, pronto. Não tenho propriamente uma pergunta, só queria dizer bom dia, boa tarde, saudar meu amigo José Pedro Paiva, que eu conheci no tempo dos Rosários, então dar meu testemunho também, que sou uma remanescente daquele momento, e dar meu testemunho também da imensa alegria de ver uma síntese tão bem feita, tão brilhante e tão generosa, como disse a Célia, que certamente vai ajudar tanto os trabalhos sobre a Inquisição.
e comungo com várias das suas afirmações. E fiquei muito feliz de ver você indicar caminhos nem sempre óbvios dos estudos, e aproveito para chamar a atenção dos jovens historiadores para esse aspecto. E acho que o trabalho mais recente e mais feliz para exemplificar isso é o trabalho da Charlotte Castelnau-L'Étoile sobre a Páscoa, que é um exercício de inteligência e de sensibilidade histórica, como raras vezes a gente pode ver, quer dizer, como é que ela consegue tirar da Inquisição, né, da documentação da Inquisição, coisas que não são, obviamente, a matéria da Inquisição. Então, eu fiquei muito feliz de ver a sua síntese e, mais uma vez, poder usufruir dos seus conhecimentos. Então, era só para agradecer e falar da minha alegria e dar um alô para todo mundo. E é isso. Obrigada mesmo. Muito obrigado, Laura, pelas palavras, pela presença. Muito bom vê-la também. Luiz Fernando? Bom, gente, boa tarde a todos. A minha pergunta aqui é bem pontual. Primeiro, agradecer ao professor José Pedro Paiva pela fala tão instigante, né, como já foi bem destacado aqui. Eu só gostaria de pedir ao professor José Pedro Paiva para falar um pouquinho mais para a gente, sobretudo porque oscilou um pouco, foi nesse momento que oscilou um pouquinho a internet, o sinal, falar um pouquinho mais sobre o processo de transferência da documentação da Inquisição de Coimbra para Lisboa e as lacunas de registro do Digitec, né? Não ficou muito claro nesse momento por falha da conexão. Era só isso e parabenizar pela fala. Muito obrigado. Não sei se temos mais colocações. Sim. Eu queria também, sim, só então aproveitar aqui a fala, bem, ainda sobre o Digitarc também, né? Evidentemente é uma ferramenta incrível que temos à disposição, sobretudo nós que estamos longe de Lisboa, né? Mas que, enfim, é fenomenal poder consultar tanta documentação qualquer hora do dia, da noite, né? Mas eu vejo as pessoas consultando a documentação e referindo-se a ela, né? Referindo-se ao link, muitas vezes, ao URL, como sendo simplesmente a referência documental, né? E eu acho muito, enfim, é fenomenal termos acesso a tudo isso, mas é muito importante termos a consciência que esse não é o documento, né? Essas são apenas imagens dos documentos, e que esse link não é a referência do documento, né? Isso para os alunos eu digo sempre, mas às vezes não adianta, eles continuam colocando o link como se fosse a referência, como se esse link fosse permanecer ali eternamente como a referência do documento. A referência não é essa, a referência é a Torre do Tombo, Inquisição de Lisboa, processo número tal, folho tal. Mas, enfim, para além disso, evidentemente, é magnífico, né, de termos o Digitarc e acesso, né, a essa documentação. Mas, enfim, estamos no mundo remoto, não é o mundo virtual, porque estamos aqui presencialmente, não é? Mas é preciso prestar atenção nessas coisas. Por isso que também acho importante, não é? Como o professor José Pedro Paiva fez, apontar também as dificuldades que essa formatação que o Digitarc tem traz, não é? Mas, enfim, é só para também trazer alguns dados, né, a essa discussão. Enfim, professor José Pedro. Bom, muito obrigado mais uma vez a todos. Enfim, cumprimentar a Laura aqui à distância, neste cruzamento global de conferências, e devolver a enorme gentileza que ela teve ao proferir as palavras que proferiu relativamente à minha intervenção, dizendo que eu só fui capaz de fazer coisas destas porque quando comecei a estudar a Inquisição, um dos primeiros livros que li sobre a Inquisição foi da Laura. E isso inspirou-me muito nos meus trabalhos e, portanto, se não fosse isso, e se calhar não fosse termos calcorreado alguns rosários juntos e sabermos bem o trabalho que dá fazer história da Inquisição nesse tempo primitivo, não teria sido possível chegar aqui. Enfim, muito obrigado, Laura.
Luís, enfim, basicamente o que eu quis dizer, essa documentação da Provedoria de Coimbra, que registra a posse do provedor de toda a documentação e depois o envio disso, vendas de propriedades, etc., é um documento a que tive acesso há relativamente pouco tempo e que tenho um aluno meu a trabalhar, está a fazer um mestrado sobre isso. É muito semelhante, já troquei algumas informações com a Fernanda Olival sobre esta matéria e já li o artigo que ela e o Bruno escreveram e, portanto, parece-me que é uma documentação muito semelhante. O que avulta nesse processo, do meu ponto de vista, são 2 ou 3 pontos que eu creio que são relevantes para nós enquanto historiadores. Primeiro, o facto de a documentação, logo naquele momento, ter sofrido transferências de local ainda em Coimbra. E não sabemos muito bem como é que isso foi feito. Eu creio que, por exemplo, boa parte daquilo que nós hoje vemos nos maços resulta de um modo um pouco atrabiliário, como logo originalmente, em 1821, isso foi feito, como depois ainda há de ter sido empacotado, sabe-se lá como, quando foi da Biblioteca Nacional para a Torre do Tombo, não é? E depois na Torre do Tombo também sabemos lá muito bem o que é que aquilo foi sofrendo durante muito tempo. Portanto, esse é um aspecto importante. Depois, o facto de, para Coimbra, infelizmente, ao contrário do que acontece em Évora, já constatei isso no artigo da Fernanda e do Bruno, a fonte que nós temos não tem o inventário dos bens de Coimbra. Há um registro de que o inventário foi feito, dos custos que isso tudo teve, mas o inventário ou estaria num documento anexo que eu ainda não consegui descobrir, não temos o inventário. No caso de Évora há o inventário e ele é muito útil. Enfim, eu apercebi-me disso pelo artigo da Fernanda e do Bruno, porque discrimina ao longo de vários fólios boa parte da documentação que lá estava e, portanto, permite-nos seguir melhor o trajeto e o percurso dessa informação. Portanto, basicamente, relativamente àquilo que aconteceu em Coimbra, enfim, foi isso que eu procurei aqui dizer. Bruno, tens toda a razão, enfim, às vezes as metodologias históricas, em alguns trabalhos recentes, são tratadas, para usar linguagem inquisitorial, a tratos de Polé, portanto, sem grandes regras, sem disciplina. Eu creio que isso cumpre um bocadinho a todos nós que somos também professores, tentar controlar, tentar explicar aos nossos alunos. Hoje é muito difícil, eu noto isso também aqui, não é? Muitas vezes os nossos jovens hoje, não sei se é por usarem muita informação que circula a uma escala global sem controlo da fonte, não têm a mínima sensibilidade para a importância da fonte da documentação, a origem da fonte da documentação. Isso para os historiadores é crítico, não é? É decisivo. Nós hoje temos muitas reservas em usar alguns trabalhos a que até damos alguma atenção da historiografia, por exemplo, do século XIX, porque não encontramos lá as fontes, não é? Temos a ideia de que eles viram algumas coisas, mas nós queríamos ter a certeza do que é que eles viram, não é? E, portanto, cumpre um bocadinho aos professores terem essa tarefa pedagógica e instrutiva, que eu estou certo que um professor como o Bruno tem, e, enfim, todos aqui temos, para que isto melhore um pouco. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor José Pedro Paiva, pelas suas palavras, pela sua conferência magnífica, pela sua generosidade, pela sua presença hoje aqui, né? Vamos encerrar, então, a nossa sessão de agora, não é? Fazendo como vamos fazer daqui por diante, né? Pedindo para todos abrirem as câmeras para fazermos uma foto de grupo. E daqui a pouco nos encontramos de novo para as próximas sessões, não é? Desse primeiro painel, para a próxima mesa dessa sessão do nosso simpósio, ou como é que o Gabriel chamou, colóquio permanente, enfim, né? Essa coisa pós-moderna, mas enfim.
Vamos lá.